Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro, professor da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, iremos iniciar aqui a lição número 7, certo? A lição adulto, onde fala sobre Estevão, um mártir avivado. Meus irmãos, o nosso texto fala diz o seguinte: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Meus irmãos, a nossa verdade prática diz o seguinte: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Meus irmãos, a leitura bíblica em casa está lá em Atos capítulo 6, versículo do 8 ao 10, e depois Atos capítulo 7, versículo 54 ao 60. Amém, meus irmãos? Então, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá. Meus irmãos, se você está com barulho é porque a roupa barulhenta, vocês me perdoem. Vamos lá. Meus irmãos, olha aqui, olha. Martir, certo? A palavra martir, no singular ou no plural, mártires, significa uma pessoa cujo testemunho lhe custa a própria vida, certo? Então, martir ou mártires, perdão, a pronúncia é martir. Martir ou mártires, pessoa cujo testemunho lhe custa a própria vida. Do grego martis, que significa heróis ou vítimas. Então, meus irmãos, essa é a tradução da palavra martir, certo? Olha aqui, meus irmãos. O nome Estevão, de qual a lição fala sobre Estevão, o seu nome significa coroa, certo? Coroa. Ele foi um dos sete escolhidos como diáconos na igreja em Jerusalém, para cuidar dos necessitados. Atos capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Vocês lembram daquela passagem quando chegaram, os irmãos chegaram aos discípulos para reclamarem, dizendo que as viúvas judias estavam sendo mais bem tratadas do que as viúvas gregas. Então, meus irmãos, a igreja se reuniu, os apóstolos se reuniram e escolheram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de fé e leitores da palavra de Deus. E escolheram 7. Dentre esses 7, meus irmãos, se destaca Estevão, que a própria Bíblia diz, certo? O próprio Lucas ele relata dizendo que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Então, meus irmãos, ele foi um dos 7 ali diáconos, certo? A palavra diácono significa servir, então o diácono é o servidor à igreja. Então, meus irmãos, só para nós termos ideia. Meus irmãos, Estevão ele foi acusado de blasfêmia, certo? Por conta disso foi condenado à morte pelo Sinédrio, certo? Lembrando, meus irmãos, que Sinédrio, certo? É o tribunal religioso pelo Sinédrio, e ele torna-se, certo? O primeiro mártir cristão. Vocês podem ver lá Atos capítulo 7, que vai contar ali o final da história de Estevão quando ele estava vivo. Meus irmãos, no versículo 8 da lição aqui, certo? No versículo 8, diz que Estevão, certo? Ele era um homem de fé, de poder e fazia prodígios e grandes sinais. Então, meus irmãos, a própria Bíblia diz que ele era um homem cheio de fé e cheio de sinais do Espírito Santo. Então, meus irmãos, era um homem de caráter. No versículo 9, meus irmãos, olha aqui. No versículo 9 fala o seguinte, para nós entendermos, fala sobre sinagoga. O que é uma sinagoga? Sinagoga, meus irmãos, nada mais é do que a casa de oração, certo? Dos judeus. Meus irmãos, nessa época, certo? Nessa época, se existia, meus irmãos, mais ou menos 460 sinagogas em Jerusalém. Vou botar aqui, ó, em Jerusalém, certo? Então, meus irmãos, nessa época de Estevão, somente em Jerusalém existia mais ou menos, certo? Mais ou menos 460 sinagogas em toda Jerusalém. Certo? Vamos lá, meus irmãos. O versículo 9 diz o seguinte, certo? O versículo 9. E levantaram-se alguns dos que eram da sinagoga chamado libertos, certo? E depois vocês lêem o versículo aí todo. Dos libertos. Qual seria a sinagoga desses libertos? Segundo os historiadores, meus irmãos, essa sinagoga aqui, chamada Sinagoga dos Libertos, provavelmente eram judeus descendentes de judeus escravizados em Roma. Uma vez livres, depois que eles tiveram ali a sua liberdade, eles voltaram para Jerusalém e fundaram ali a sua própria sinagoga, certo? Lembrando, meus irmãos, que a sinagoga naquela época é como a igreja evangélica hoje, várias denominações. Então, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia, é mais ou menos esse sentido, certo? Fala aqui, meus irmãos,
e alguns dos Cireneus. Cireneus era natural de Cirene, né? Um distrito ali na Líbia, certo? Na Líbia, ali perto um país perto do Egito, certo? Olha aqui, meus irmãos, da sinagoga dos Alexandrinos. Olha aqui, Alexandrinos. Alexandrinos, certo? Eram naturais da cidade de Alexandria, no Egito, certo? Lembrando que Alexandria, que foi uma cidade fundada por Alexandre o Grande, a cidade de Alexandria, no Egito, ela tinha a terceira maior população judaica do mundo, certo? Só atrás de Roma e de Jerusalém. Então, meus irmãos, muitos naturais da cidade de Alexandria voltaram para Jerusalém e fundaram ali sua sinagoga, por isso é chamada Sinagoga dos Alexandrinos, certo? Olha aqui, meus irmãos, tinha da Cilícia, né, região governada por Roma, na atual Turquia, certo? E da Ásia, de diferentes partes do continente asiático. Então, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia aqui, certo? Vou recapitular. Nessa época aqui de Estevão, certo? Existia mais ou menos 460 sinagogas ali em Jerusalém. Vou parar por aqui e na próxima parte aqui do vídeo irei começar sobre o capítulo 1 da lição. Paz do Senhor. Meus irmãos, agora voltando no capítulo 1 aqui, meus irmãos. Olha aqui, meus irmãos, falando aqui, olha, no versículo 10, e não podiam resistir ao Espírito que falava, que era o Espírito Santo que dava as palavras a Estevão falar, certo? Em versículo 24, meus irmãos, por conta eles não conseguiam resistir ao Espírito, a Bíblia diz que eles rangiam dentes de tão furiosos que eles estavam ali com Estevão. Então, meus irmãos, nós vemos aqui como estava a cegueira desses judeus, desses sacerdotes, escribas, fariseus, desses grupos de religiosos. Então, meus irmãos, porque eles não davam ouvidos à voz do Espírito Santo, à voz de Deus, certo? Meus irmãos, a lição diz o seguinte, olha, o esfriamento espiritual antecede o enfraquecimento da fé. Então, meus irmãos, nós vamos lutar contra esse enfraquecimento. Meus irmãos, a lição diz o seguinte, em 2022, cerca de 360 milhões de cristãos pelo mundo sofreram algum tipo de perseguição por conta da sua fé. Então, meus irmãos, esses são dados de 2022, mais ou menos em todo o mundo, certo? Meus irmãos, no capítulo 1 fala sobre o testemunho de Estevão, certo? No primeiro tópico do capítulo fala sobre o testemunho de Estevão, o Estevão usado por Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui, como já falei, né? Estevão ele é mencionado pela primeira vez, certo? Na eleição dos diáconos, certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3 ao 5, certo? Para que eles pudessem servir às necessidades ali das viúvas, certo? Dentre esses 7 se destaca Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. A Bíblia diz, meus irmãos, que eles eram cheios de fé, certo? Estevão, nesse caso, certo? Cheio do Espírito Santo. Atos, capítulo 6, versículo 5, certo? A Bíblia diz, meus irmãos, que os adversários do Evangelho, certo? Tiveram inveja, certo, ali de Estevão e começaram um debate ali, certo? E Estevão ele não fugiu do debate, certo? Porque ele estava pregando o Evangelho para aquele povo incrédulo, certo? No segundo tópico aqui, meus irmãos, fala sobre uma covarde oposição. Meus irmãos, qual é a tática do inimigo? A tática do inimigo é o seguinte, se eu não posso vencer, certo? Eu vou subornar. A Bíblia diz, meus irmãos, ai daqueles que aceitam suborno pelo inocente ou pelo pobre, certo? Nesse caso eram eles. Eles não podiam vencer Estevão, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. O que é que eles fizeram? Vamos subornar, certo? Eles cheios de falácia, judeus subornaram alguns homens para mentir, certo? Para mentir, falando que ouviram Estevão blasfemar contra Moisés e contra Deus. Atos capítulo 6, versículo 9 a 14, certo? Porque, meus irmãos, para o judaísmo ali, o ápice da incredulidade era blasfemar o nome de Deus, certo? Então, o que é que eles fizeram? Já que eles não conseguiam vencer Estevão no debate, no diálogo, eles chamaram alguns homens, certo? E subornaram, olha, vou dar dinheiro a vocês, e vocês vão chegar diante de todo mundo ali e dizer que escutou Estevão blasfemando de Moisés, da lei de Moisés e de Deus, que iria abolir a lei de Moisés. Então, meus irmãos, eles subornaram isso, certo? A Bíblia diz, meus irmãos, que o coração deles estava tão duro, certo? Que eles viram uma luz em Estevão como a luz de um anjo. Porém, eles estavam cheios de todo engano. Atos capítulo 6, versículos 15, certo? Eles viram a luz como a luz de um anjo em Estevão, mas eles não cederam, mesmo assim porque os seus corações estavam cheios de todo engano e toda mentira. Atos capítulo 6, versículo 15, certo?
Olha aqui, meus irmãos, no terceiro tópico fala sobre, terceiro tópico do capítulo 1, a fúria dos acusadores. O que é que eles fizeram? No primeiro tópico aqui, meus irmãos, fala sobre a fúria dos acusadores, certo? Depois vocês leem o capítulo 7, onde fala sobre Estevão. Ele faz um resumo da história de Israel e da sua apostasia, certo? Que eles negaram Jesus Cristo, que eles negaram os profetas da antiguidade e tudinho, e depois traíram Jesus. Atos capítulo 7, versículo 51. Então vocês leiam o capítulo 7 também, para vocês terem uma noção desse resumo que Estevão fez em relação ali aos seus acusadores, né? Então, meus irmãos, vou parar aqui o capítulo 1 e já iremos iniciar o capítulo 2 aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando no capítulo 2 aqui da lição, meus irmãos, vejam aqui, o capítulo 2 fala sobre a preciosa morte de Estevão, certo? Meus irmãos, no primeiro tópico do capítulo 2, fala sobre cheio do Espírito Santo. Olha aqui, é o primordial na vida do crente, certo? Ele teve uma visão, certo? Atos capítulo 7, versículo 55. Vamos ler aqui, meus irmãos, livro de Atos, capítulo 7, certo? Atos capítulo 7, versículo 55, certo? Vamos ler aqui. Atos 7, 55. Diz o seguinte, olha, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que ele teve uma visão, certo? Foi ameaçado, certo, de morte, mas essa ameaça não intimidou, certo? Mas porque ele estava cheio do Espírito Santo, não tinha medo da morte, certo? No tópico 2 do capítulo 2, meus irmãos, fala sobre a violência dos acusadores. Atos capítulo 7, versículo 58, diz o seguinte, meus irmãos. E expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas expuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, meus irmãos, levaram para fora da cidade, certo? E o apedrejaram até a morte, certo? Nesta época, meus irmãos, Saulo de Tarso perseguia os cristãos com a autorização de Caifás. Quem era Caifás? O sumo sacerdote. Então, meus irmãos, eles pegaram as vestes ali e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo, certo? Porque ele era um dos perseguidores ali dos cristãos naquela época, certo? Até então, Saulo não tinha sido salvo por Jesus Cristo. No tópico 3 do capítulo 2 fala sobre o perdão do martírio. Mas eu botei uma pergunta aqui, meus irmãos. Você pode até fazer essa pergunta na sua classe. Olha aqui, olha. O que esperar de alguém cheio do Espírito Santo? O que nós podemos esperar de alguém cheio do Espírito Santo? Eu botei aqui, olha. Estevão, certo? Já sendo apedrejado à beira da morte, ele pede perdão a Deus pelos seus acusadores. Glória a Deus. Veja uma situação quando alguém está morrendo, sendo apedrejado pelos seus adversários, acusadores, mesmo assim ele pede perdão a Deus, né, pelos seus acusadores, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, ele vê a Cristo com a sua glória, né? Versículo 56 diz o seguinte, olha. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, para isso era uma das blasfêmias ali para os acusadores terminaram de matar ali Estevão, certo? Vamos ler aqui, meus irmãos, 59 e 60 de Atos, para nós vermos aqui, versículo 59, e apedrejaram a Estevão que invocação dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado, e tendo isto, adormeceu. Vejam, meus irmãos, que também Jesus Cristo, como estava morrendo na cruz, diz, Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, Estevão também estava cheio do Espírito Santo ali de Deus, certo? Vamos ler aqui Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 28. Diz o seguinte, certo? Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Foi isso que Estevão fez. Glória a Deus. Meus irmãos, no capítulo 3 fala sobre o avivamento no sofrimento, certo? No primeiro tópico do capítulo 3, meus irmãos, fala sobre o sofrimento e morte dos apóstolos, certo? Algo tem aqui, por exemplo, a Bíblia, certo? A Bíblia não conta como os discípulos morreram, certo? As informações que nós temos são em alguns livros históricos, certo? Por exemplo, alguns livros daqui contam sobre a história da igreja, certo? Mas na Bíblia não conta. Nesses livros históricos, meus irmãos, temos algumas informações que temos que vem de livros históricos, certo? Com exceção de João, certo? O apóstolo João, todos os outros discípulos morreram de forma violenta.
Mas, meus irmãos, o que nós podemos ver, meus irmãos, que os discípulos eles não negaram a fé. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que mesmo diante de uma morte violenta, certo? Com exceção de João, que os livros históricos dizem que João morreu já de velhice mesmo, certo? Mas todos não negaram a fé. Então, meus irmãos, vou parar por aqui, já iremos terminar aqui o capítulo 3 aqui da lição. Meus irmãos, agora terminando, certo, o último capítulo aqui, meus irmãos, nós vemos assim, olha, todo dia nós somos convidados a negar a nossa fé, certo? Todos os dias, seja no trabalho, nos estudos, nós somos convidados a negar a nossa fé. Mas que Deus tenha misericórdia, nós possamos se apegar na palavra de Deus. Meus irmãos, o tópico 2 do capítulo 3 fala sobre o avivamento e sofrimento. Olha aqui, meus irmãos, dificuldades virão, isso é um fato, certo? Que nós possamos ser resilientes, certo? Resilientes diante das adversidades. E o que é resiliente? Segundo o dicionário diz, resiliente é quem supera os problemas que lhe aparecem, certo? Lembrando, meus irmãos, que nós só podemos vencer com a ajuda de Deus, certo? Meus irmãos, Neemias capítulo 8, versículo 10, a parte finalzinha diz o seguinte, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós possamos se apegar a Deus e se alegrar na presença de Deus. Meus irmãos, olha aqui, olha, para finalizar, a igreja nasceu, cresceu e se desenvolveu debaixo de várias perseguições, certo? De várias perseguições, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, por exemplo, Herodes, quando soube pelos magos que nasceria um novo rei, o que é que ele fez? Ele tentou, lembrando que, meus irmãos, que Herodes ele representava o Império Romano ali na Judéia, certo? Então nós vemos aqui o que é que ele fez? Mandou matar todas as crianças do sexo masculino, recém-nascidos, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, próprios judeus contra Jesus, certo? Perseguiram ali Jesus durante todo o seu ministério, certo? Nós vemos que Judas Iscariotes, ele trai Jesus, certo? Por 30 moedas de prata, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, quando Jesus estava preso, certo? Perdão, e perguntaram a eles, o que é que vocês querem que eu vos solte? Vocês querem que eu solte Barrabás ou querem que eu solte Jesus? Eles escolheram Barrabás. Então, meus irmãos, perseguição teve muitas. Olha aqui, meus irmãos, isso aqui é importante. Sem o avivamento do Pentecostes, a igreja teria sucumbido ou morrido, certo? Sem o avivamento do Pentecostes, sem o derramamento do Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo, meus irmãos, sem a ajuda de Deus, a igreja teria sucumbido, certo? Mas ao contrário de sucumbir, os cristãos foram cheios do Espírito Santo e a igreja cresceu. Nós vemos aqui, meus irmãos, Jesus ele escolhe de 12 apóstolos, aí de 12 pulou para 120, depois para 3.000, depois para mais de 5.000 e hoje, meus irmãos, passa da casa dos bilhões. Então, meus irmãos, que nós possamos sempre ser cheios do Espírito Santo, para nós fazermos a obra, pregarmos o Evangelho, ensinarmos o Evangelho e pessoas venham se converter, certo? Então, meus irmãos, pessoas de todas as classes sociais, ricos, pobres, escravos, todos vieram a se converter ali ao cristianismo, muitos. Amém, meus irmãos? E tudo isso chamou a atenção do Sinédrio, né, que era o tribunal religioso dos judeus, e aí eles começaram a perseguir ali os apóstolos, a igreja primitiva. Meus irmãos, finalzinho aqui, quem pode conter o Criador? Isaías 43, versículo 13, bem conhecido de nós da igreja, não é isso? Diz assim, olha, ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? É o que fala aqui na lição. Então, meus irmãos, quem impedirá o agir de Deus? Né? Gamaliel, certa vez, ele falou diante ali dos judeus ali, né? Para que eles soltassem, né, ali os discípulos de Jesus. Gamaliel disse assim, e Gamaliel disse o seguinte, soltai-vos eles, deixai-vos eles ir, porque se esse negócio for de Deus, ninguém pode impedir. Porém, se não for de Deus, com o tempo vai se acabar. Mas glorificamos a Deus, meus irmãos, que até hoje o cristianismo está de pé, glória a Deus, para a glória de Deus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Vou parar por aqui, meus irmãos, a paz do Senhor e até a próxima lição.